Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar do Fiagro DCRA, que tem gente que chama de DCRA, eu vou chamar de DCRA. E por que vamos falar sobre ele? Isso, pessoal, porque ele ficou em segundo lugar na nossa enquete de 2 semanas atrás sobre Fiagros. Daqui a pouco a gente vai postar uma nova enquete para você chegar aqui junto também e votar e decidir quais são os Fiagros que faremos análise nas 2 próximas semanas. Semana passada eu fiz do FGA, aqui no topo do lado direito eu vou colocar um cardzinho para você assistir esse vídeo, se você ainda não assistiu. E essa semana a gente está fazendo um vídeo sobre o DCRA. E não esqueça, pessoal, sempre dê uma passadinha aqui na nossa comunidade que tá muito top. Olha aqui, informações, top FIIs recomendados da Nuinvest de fevereiro, juros sobre capital próprio do Banco do Brasil, mais enquete sobre ações agora, mostrando também aqui meus rendimentos, meus Fiagros nas últimas semanas, muita informação só aqui na nossa comunidade do canal. Então, pessoal, o fundo DCRA está valendo atualmente, custando atualmente R$ 9,20 nas últimas 52 semanas, principalmente nessa semana, nessa época aqui negra, nesse período negro de novembro, principalmente do ano passado. Todos os fundos imobiliários Fiagros praticamente caíram demais. Ele bateu a mínima de R$ 8,96 e a máxima foi de R$ 10,25. Você vê que ele está bem abaixo dessa máxima de R$ 10,25 e ele apresentou sim esse dividend yield estúpido no último ano, 15,11%, muito top, meus amigos. Lembrando que aqui nos Fiagros não temos descontos de imposto de renda. Isso aqui é líquido de imposto de renda, 15,11%, é muito top, meus amigos. Com tudo isso que a gente viu, sofreu uma desvalorização nos últimos 12 meses de 7,07%. A gente verifica que o valor da cota patrimonial dele é de R$ 9,59, ou seja, está abaixo 4% do valor patrimonial. Está com P sobre VP de 0,96, ou seja, está com desconto de 4%, o que pode indicar, e lembrando que aqui, meu amigo, a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda. Você vai estudar esses números que eu estou te passando, vai estudar melhor, vai se aprofundar mais, aí você decide pela compra ou não desse fundo, no caso esse Fiagro, o DCRA. Então ele está com desconto de 4% e isso indica que pode ser um bom momento de compra, porque normalmente Fiagro, por causa desses dividend yield estúpidos dele, normalmente ele sempre cobra um ágio. Quando ele não cobra um ágio, nem que seja de 1 a 2%, mesmo nesse momento que não tá bom, nem para fundo imobiliário, nem para Fiagro, então se não tivesse nesse momento ruim, normalmente ele estaria entre 5 a 10% acima do P sobre VP, ou seja, estaria trabalhando entre 1,05 e 1,10, com 5 a 10% de ágio, de prêmio sobre o valor patrimonial. Mas não, esse aqui está descontado. Normalmente, mesmo nesse momento negro, os fundos estão trabalhando com um deságio de 1% no máximo, normalmente. E normalmente 1% acima ou exatamente no 1, ou seja, nem está barato nem está caro, e esse está com desconto de 4%, que pode indicar um belo momento para compra. O fundo está com 10 mil cotistas. A princípio não parece um número tão pequeno se a gente ver daqui a pouco o detalhe dele, que o patrimônio dele é de apenas 64.835.000, ou seja, é um fundo pequeno, pessoal, é um fundo pequeno, é um Fiagro pequeno. Normalmente os Fiagros normais, médios, trabalham na faixa de 300 milhões. Então até para Fiagro ele é pequeno. Se for comparado para fundo imobiliário, os fundos imobiliários pequenos são mais ou menos na faixa de 1 bilhão, de 500 milhões para 1 bilhão. Esse aqui é 64 milhões, ele é um fundo pequeno, tem uma quantidade de cotistas até boa, mas é porque ele é um fundo de base 10, ou seja, é muito fácil ter cotista também. Agora a liquidez diária dele é muito baixa, 179 mil, ou seja, se você está pensando em colocar tipo 500 mil, 1 milhão, é sensível no fundo. Ele nem tem essa liquidez diária média. Se a pessoa chega pensando, vou colocar aqui, investir 1 milhão no DCRA, você vai passar vários dias comprando e vai provavelmente subir muito o valor da cota, porque você vai demandar muitas cotas e o pessoal vai começar a cobrar mais por aquela cota. Então, e também se você, eu tenho 1 milhão aqui do DCRA, quero me livrar, vai demorar, porque ele tem apenas 179 mil de liquidez diária. Normalmente a maioria dos CRAs médios já tem acima de 1 milhão, 1 milhão e meio, e ele é apenas 179 mil. Mas, apesar dos pesares, ele tem um rendimento mensal médio, aí aqui ele coloca 24 meses, mas esse fundo, basicamente ele tem 1 ano. Lembrando que é normal os Fiagros terem
pouco tempo. Os mais antigos tem tipo 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Eu acho que o mais antigo de todos deve estar na faixa de 1 ano e meio. Então, ter nessa faixa de 1 ano é normal. Alguns meses atrás ele tinha meses apenas. Agora eu acho que ele está completando 1 ano na bolsa, mais ou menos. O DCRA. Então, ele é um fundo bem recente. Então, na média dos últimos meses, ele tem pago praticamente 13 centavos. O que é 13 centavos? Para um fundo de base 10, mostra que o dividend yield dele é muito top. E a gente vê que no último rendimento, ele distribuiu 12 centavos, abaixo da média dele, mas mesmo assim, isso rendeu um dividend yield mensal de 1,32%, que é muito top. Isso foi exatamente no mês de fevereiro, agora no mês passado. E a gente vai trazer para vocês o relatório do mês de janeiro, que trata exatamente desse rendimento que é pago em fevereiro. Então a gente vai falar do relatório mais recente mesmo, bem recente, bem quentinho do fundo daqui a pouquinho. A gente vê aqui que o fundo em março do ano passado ele não distribuiu rendimentos. Ou seja, ele ainda realmente está para completar 1 ano. Ele deve ter entrado em março, só começou a distribuir em abril. Provavelmente ele entrou um pouquinho antes, porque normalmente o fundo entra uns 3, 4 meses antes de começar a distribuir dividendos. Provavelmente ele entrou aqui no final de 2021. Vamos ver daqui a pouco lá no relatório. Então o primeiro rendimento distribuído por ele foi 13 centavos em abril, depois foi para 14, depois foi para 15, diminuiu para 13, aí foi 13 de novo em agosto, 13 de novo em setembro, diminuiu para 11 em outubro, 11 em novembro, voltou a pagar 12 em dezembro, 12 em janeiro e agora 12 em fevereiro, e semana que vem ele já está anunciando um novo dividendo que provavelmente vai ser nessa faixa de 12, 13, que é mais ou menos o padrão dele. Vindo agora para o relatório gerencial do mês de janeiro, como eu falei, que foi exatamente esse que a gente acabou de ver, os rendimentos pagos no mês de fevereiro são referentes a esse relatório de janeiro. Então os destaques aqui do fundo são o seguinte: 12 centavos por cota, o rendimento, o que deu um dividend yield de 1,32%, isso dá um rendimento anualizado de 17%, que é muito top, meus amigos. 17% ao ano é muito top de dividend yield, bem acima do CDI, que é apenas 13,65%. 75% da carteira do fundo é indexada ao CDI mais 4,8%. Por isso é um dos motivos do fundo distribuir um dividendo yield tão alto, porque ele cobra 13,65% mais 4,8% em 75% da carteira dele, e em 20% da carteira dele é IPCA mais 11,5%, também um valor muito alto. Basicamente ele é um fiagro high yield, a gente pode dizer assim. A gente vê que os devedores da carteira do fundo estão 100% adimplente, ou seja, está todo mundo pagando em dia. E agora a gente passa para outros detalhes aqui do relatório, começando pelo objetivo, que é auferir, ou seja, receber rendimentos advindos de aplicações nos ativos alvos, principalmente CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, e também CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários mais especializados, lastreados em cadeias produtivas do agronegócio. A gente vai ver que ele possui CRIs. Eu não me lembro de nenhum dos relatórios que eu tenha visto de fiagros que tenha pelo menos um CRI. Normalmente todos são 100% CRAs. Esse aqui vai ter CRI também aqui na lista dos devedores deles. Olha aqui, o início do fundo foi em janeiro de 2022, como eu falei, né? Ele só começou a distribuir em abril, ou seja, ele é lançado na bolsa, tem um IPO num determinado mês, e depois de apenas uns 3, 4 meses, ele começa a distribuir os rendimentos. Então ele entrou na bolsa em janeiro de 2022, ou seja, completou já 1 ano, tá com 1 ano e 2 meses, mas só começou a distribuir dividendos em abril, que a gente viu. O ticker, como a gente já viu, é o DCRA11 ou DCRA11, quantidade de cotas 6.750.000, quantidade de cotistas 10.641, gestor é a Devante A7, a mesma do Deva 11, o administrador é o banco Daicoval, taxa de administração e gestão juntas dá 1% exatamente, 0,13 de administração e 0,87 de gestão, e ele também possui uma taxa de performance de 10% do que exceder 100% CDI, ou seja, normalmente essa taxa aqui vai ser cobrada no fundo desse, porque vocês viram que ele tá batendo o CDI, então se passar 10% do CDI, é cobrado uma taxa de performance. E como a gente já acabou de mostrar, o patrimônio líquido do fundo é 64.810.000, que mostra que ele é um fundo relativamente pequeno. Uma coisa interessante mostrar nesses comentários da gestão, fora o que a gente já viu, é que após a distribuição de rendimentos, o fundo manteve praticamente 3 centavos por cota. Ou seja, isso aqui é um valor que eles estão mantendo provavelmente para ou fazer uma distribuição posterior ou tentar manter essa média desse dividendo que ele está distribuindo atualmente. E para fechar essa sessão dos comentários, ele
mostrou que somos mais de 10 mil investidores. Ocorreu um aumento significativo desde outubro de 2022, quando se abriu uma janela de oportunidade, porque os preços dos fundos estão descontados. E o fundo encerrou o mês de janeiro com cerca de 96% do patrimônio líquido alocado nos ativos de crédito e 3,9% em renda fixa com liquidez, ou seja, isso aqui é o caixa do fundo. E esse valor aqui, 3,9, está rendendo 100% do CDI. E ele destacou de novo que todas as operações do fundo estão adimplentes em sua totalidade. Isso é muito importante. A grande obra que está sendo realizada com o dinheiro do fundo é esse TOEX, Terminal Oeste de Exportação, que está sendo construído no Porto de Paranaguá, no Paraná. Essas obras com o investimento do fundo foram iniciadas em fevereiro de 2022 e está prevista a conclusão em junho de 2023. Aqui algumas fotos, é um negócio assim gigante, né? Algumas fotos da obra desse terminal. Aqui é a DRE do fundo, onde ele mostra o que a gente viu, ele fala lá no comentário do gestor, que ele está fazendo uma reserva aqui. Esse valor aqui, ele está guardando em reserva, ó. Então a gente vê que ele já tem uma reserva aqui de 172 mil reais. Porque o fundo é pequeno, né? Então 172 mil reais não é tão desprezível assim para o fundo. O que dá um valor de R$ 0,26, ou seja, praticamente 3 centavos por cota. Aqui ele mostra a lista de ativos do fundo, que é pequena, né? Como eu falei, são poucos ativos do fundo. A maioria CRAs, mas a gente tem aqui 2 CRIs exatamente daquele terminal do TOEX, aquele terminal de exportação. São 2 CRIs dele, que eles trabalham no segmento de armazenamento de granéis, exatamente voltado ao segmento agropecuário. E aqui está alguns detalhes desses ativos, quem é o indexador e qual a taxa extra cobrada. Aqui está o valor do PL atrelado a cada investimento desse. A gente vê, por exemplo, que esse TOEX é 14% mais 1%, ou seja, 16% do fundo é nessas 2 CRIs aqui do TOEX. Aí a gente tem mais esse Reiterlog, Grupo Sim, Primato, Fiagril, Bela Agrícola, que tem outro fundo que eu tenho na carteira, que também tem CRAs dessa mesma empresa, Agrofito, Nutrimac, Espaço e FS Bio. Nessa parte do relatório, ele mostra pra gente quais são os tipos de ativo do fundo, 80% basicamente CRA, 15,5% de CRI e 4% em caixa, que a gente também já viu esses valores. Os segmentos são esses aqui: revenda 17,5%, armazenamento de granéis 15,5%, logística 15,5%, distribuição de combustíveis 14,2%, cooperativa 12%, praticamente, etanol 5,3%, distribuidora de insumos 16,4%. A gente vê que é bem diversificado nessa questão de segmentos do setor do agronegócio. E aqui a gente vê quais são os principais indexadores dessas carteiras. 75% é em CDI, é até bem ok. Tem alguns que são quase 100%, 90% em CDI. Esse aqui é mais equilibrado, tem a proteção contra a inflação, que ele chama, porque tem 20% alocado em PCA. Fora isso, a gente vê também que o fundo tem uma boa diversificação geográfica, atua em vários estados: Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mais da metade do Brasil, basicamente. Então tem uma boa diversificação geográfica também. E aqui a gente vai ver um resumozinho de todas as empresas que têm dívida aqui com o fundo, pessoal. Então, se você gostou, pessoal, deixa aquele likezão, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você quiser ler melhor, você dá uma pausa aqui para conseguir ler com mais facilidade. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!